Bem-vindos a mais um vídeo de Labaredas de Deus. Neste vídeo, falaremos sobre a arma da oração. A fim de que possamos assaltar e derrubar as fortalezas de Satanás, Deus concedeu-nos as armas espirituais apropriadas. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, descreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são carnais, físicos ou materiais, não são bombas, balas, tanques ou aviões de guerra, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. É claro que esse texto se refere às fortalezas de Satanás. Por outras palavras, Deus concedeu-nos armas espirituais. Depois de muito estudo e experiência pessoal, creio que a Escritura revela as 4 principais armas de ataque espirituais: oração, louvor, pregação e testemunho. Começaremos por analisar a arma da oração. Quero registrar que a oração é muito mais do que uma arma. Há muitos aspectos diferentes de oração, sendo um deles uma arma de batalha espiritual. Acredito que é a mais poderosa de todas as armas que Deus nos entregou. Em Efésios capítulo 6, verso 18, depois de Paulo mencionar a lista das 6 peças da armadura defensiva, ele prosseguiu: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Naquele momento, ele mudou da posição defensiva para a ofensiva. Não é por mero acaso que a oração vem imediatamente após a lista da armadura defensiva. Paulo menciona aqui a mais poderosa das armas de ataque, a oração. Pense na oração como um míssil balístico intercontinental. É como um míssil lançado a partir de um continente, dirigido por um avançado sistema de orientação para um alvo num continente completamente diferente, para destruir o alvo pretendido. Não há limitação de tempo ou distância na oração. A oração é um míssil balístico intercontinental. Com ela, nós podemos atacar as fortalezas de Satanás em qualquer lugar, até mesmo nas regiões celestes. Um exemplo de uma oração de ataque está relatado em Atos capítulo 12, de 1 a 6. A igreja estava sendo perseguida pelo rei Herodes. Tiago, um dos líderes, já tinha sido executado por Herodes. Agora Pedro também foi detido e tinha sido planejada a sua execução para breve. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele não iria fazê-lo durante a Páscoa, porque isso teria sido considerado uma profanação no período santo do calendário judaico. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro estava numa prisão de alta segurança.
Herodes estava tão determinado em executar Pedro que cuidou para que nada nem ninguém conseguisse salvá-lo. Daí ele ter providenciado 4 esquadrões de 4 soldados para olharem por ele dia e noite durante aquelas horas. Está implícito que estava acorrentado entre 2 soldados. Naturalmente, qualquer tipo de resgate era totalmente impossível. A igreja, no entanto, orava fervorosamente. Uma crise ajusta as nossas prioridades. Eu não sei quão fervorosamente a igreja tinha sido naquela oração, porque, primeiro e de repente, Tiago tinha sido arrebatado deles. Depois eles viram o perigo de vida de Pedro, o seu líder natural. Eram motivações suficientes para fazerem oração fervorosa. Eles oravam, não só de dia, mas o registro indica que oravam durante a noite também. É importante notar que há momentos em que orar apenas durante o dia não é o suficiente. Jesus disse em Lucas capítulo 18 que Deus faria justiça aos seus escolhidos que a Ele clamem de dia e de noite. Na oração, há um grau de intensidade que, por vezes, é necessário para a intervenção de Deus. Jesus tinha feito uma promessa a Pedro em João 21, de 18 a 19. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Gostaria de saber se Pedro meditava sobre essa promessa naqueles momentos na prisão. Jesus disse: quando, porém, fores velho. Naquela época, Pedro ainda não era um homem velho. Por isso, suponho que ele deve ter acreditado que algo ia acontecer para libertá-lo por causa da promessa de Jesus de que ia morrer velho. Com efeito, assim o fez, mas foi preciso a oração da igreja para o cumprimento da sua promessa. Deus responde à oração da igreja enviando um anjo para libertar Pedro. Atos capítulo 12, verso 8, registra: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus respondeu às orações da igreja através da intervenção sobrenatural de um anjo. No entanto, a libertação foi apenas a primeira parte do resultado da sua oração. Temos também de perceber a segunda parte, que foi um julgamento por um anjo sobre o perseguidor, o rei Herodes. Em Atos capítulo 12, de 19 a 23, está escrito: Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes
e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, o camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Por outras palavras, eles lisonjearam Herodes, chamando-lhe de Deus. Observe o resultado. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Vamos analisar como a oração funcionou como arma de ataque nesta situação. A oração furou as regiões celestes e foi liberada a intervenção dos anjos. Podemos compará-la com o tempo de Daniel 10, enquanto Daniel orou e o anjo veio do céu com a resposta. O comentário final da Escritura está em Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Isto dá uma ideia do progresso irresistível da palavra de Deus, especialmente a promessa que Jesus havia feito a Pedro de que ele ia morrer velho. Mas era preciso a oração para fazer cumprir as promessas da palavra de Deus. Isto é o que temos que compreender. As promessas da palavra de Deus não são um substituto para a nossa oração. Elas provocam a nossa oração e as nossas orações são necessárias para que as promessas de Deus sejam eficazes no nosso espírito. Além disso, é também usada a nossa oração para liberar a intervenção dos anjos em nosso favor. A Escritura refere que os anjos são espíritos ministradores enviados para nosso benefício. No entanto, por regra, eles não vêm até orarmos sem interrupção. Com a nossa oração, libertamos a intervenção dos anjos, que é a resposta de Deus. Tenha em mente que a oração perfura o reino de Satanás nas regiões celestes e libera uma intervenção divina através dos anjos.